E eu queria falar de avivamento nessa manhã. Abram as vossas Bíblias no conhecido texto de Abacuque, capítulo 3, os versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quantos podem dizer amém? Meus amados, o profeta Abacuque escreve o seu livro em torno do ano 606 antes de Cristo. Ele é o profeta que fala do fim do cativeiro babilônico, fim este que se deu na época de Alexandre Magno, da Grécia, e que foi profetizado por Abacuque. Aquilo que fez Naum, profetizando o fim do cativeiro da Síria, fez Abacuque profetizando o fim do cativeiro babilônico. E ele tinha alguns grilos, algumas interrogações na cabeça com relação ao cativeiro babilônico. Primeiro, ele não sabia porque Israel pecava e Deus não punia Israel, porque Israel se conduzia de forma ímpia e Deus não tomava nenhuma providência. Depois Deus usou Nabucodonosor e puniu Israel. Aí surgiu outro grilo na cabeça de Abacuque. Por que Deus usa uma nação mais ímpia do que Israel para punir o seu povo? E Deus respondeu a Abacuque as suas interrogações, e ele chegou à conclusão que a solução para todo aquele dilema, para o estado em que vivia o povo hebreu, não era outro senão um avivamento da parte do Senhor nosso Deus. Então ele ora a Deus, e na sua oração ele demonstra o estado que a nação estava atravessando. Ele disse que naqueles dias a figueira não florescia, o produto da oliveira não aparecia, as ovelhas eram arrebatadas da malhada, nos currais não haviam vacas, aquilo que se plantava no campo não nascia. E ele disse que, em meio a toda aquela situação, ele se alegrava ainda no Deus Todo-Poderoso, e por isso ele pedia um avivamento para que a situação mudasse. E às vezes eu fico pensando, meus irmãos, que nós, sem exceção de um só sequer, somos fruto de um avivamento que veio à nossa pátria, à nossa terra, há uns 112 anos atrás, e que mudou a história do cristianismo em solo pátrio. E nós precisamos ter o devido cuidado para que esse avivamento não escape entre os nossos dedos e nós venhamos ficar como outras nações, onde já tiveram grandes avivamentos e que hoje só resta a história. É preciso haver uma preocupação de todos os cristãos, precisamente os cristãos pentecostais, em todo o território nacional, para que o Brasil não sofra aquilo que sofreu os Estados Unidos, não sofra aquilo que sofreu a Europa,
continentes que foram berço dos grandes e dos maiores avivamentos e que hoje só resta fumaças. O Brasil não pode entrar nessa avalanche. Nós precisamos manter a chama do avivamento acesa nas nossas almas, dia após dia. E com base nesse pensamento, se o senhor assim me permitir, prometo não demorar muito, gostaria de falar de 7 passos para se chegar a um avivamento. O primeiro passo é entender o que é um avivamento. Você dificilmente vai buscar, vai correr atrás de uma coisa que você sequer entende o que é. O que é um avivamento? Avivamento é tornar vivo algo que está morrendo. Avivamento é trazer brilho a uma coisa que está perdendo o seu fulgor. Avivamento tem ideia em lenha, em acender tições de lenha e ter a chama lá em cima. Quando essa chama começa a baixar, é como se o avivamento estivesse baixando. Mas graças a Deus, há uma palavra na Bíblia que nos diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega, nem aparta a cana trilhada, glória a Deus. Isso quer dizer que quando a gente está perdendo o brilho, quando nós estamos perdendo a chama, há possibilidade de nós recuperarmos o avivamento dentro de nós e voltarmos àquela constância de outrora. Eu ando preocupado, porque olhando para os púlpitos das nossas igrejas, poucas gerações tiveram o privilégio que a nossa geração está tendo. Quase não existe um obreiro nos nossos púlpitos que não tenha formação teológica nos nossos dias. Quase não existe um obreiro nos nossos púlpitos que não tenha formação secular nos nossos dias. Mas, queridos companheiros, está me preocupando algo. É que nas gerações passadas de ministros e de pastores, poucos tinham a formação que nós temos, mas eles tinham algo que por vezes está faltando em nós. Havia uma chama acesa no coração daqueles homens, por ganhar almas, por fazer a obra missionária, que por vezes eu procuro em mim e não encontro. Por vezes eu procuro na minha vida e não acho. E essa linha de raciocínio leva-me a pensar que a atual geração está precisando de um reavivamento. Lendo a história dos nossos pais, Daniel Berg e Gunnar Wingren, nós chegamos à raiz do seu avivamento, que foi o avivamento da Rua Azusa, iniciado por um pastor caolho, um pastor negro, um pastor sem a formação teológica que eu tenho, mas um homem cheio do poder do Espírito Santo. Lá em Los Angeles, no número 340, quem passava a 4 quarteirões do antigo casarão onde Joseph William Seymour ministrava, sentia o poder de Deus, sentia a presença do Espírito Santo 4 quadras depois da igreja. E hoje, por vezes, pessoas entram na minha igreja e não sentem a presença de Deus. Isso quer me dizer que eu estou precisando de um avivamento, que a minha igreja está precisando de um avivamento. E eu vim aqui nesta manhã, como ministro das coisas do Senhor, para dizer à igreja que está em Irecê, nesta santa ceia,
que o Deus que mandou avivamento em 1906, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, é o mesmo Deus que está em Irecê na manhã desse dia, e que quer trazer um avivamento à nossa alma. Quem acredita sim, erga as suas mãos e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, primeiro passo para recebermos um avivamento é nós entendermos o que é um avivamento. Segundo passo é nós admitirmos o avivamento. Como assim, pastor? Por vezes eu compreendo o que é, por vezes eu compreendo o que significa, mas às vezes eu não admito que preciso. O meu orgulho, a minha jactância me diz que eu não devo buscar avivamento porque eu já sou avivado, quando de fato não é isso. Eu preciso admitir que eu preciso de um avivamento. Eu li acerca de um homem chamado John Ryder, que foi da Inglaterra para a Índia fazer a obra missionária. E no navio que lhe transportava naquela viagem, ele disse: o que eu vou fazer na Índia se eu não sou cheio do Espírito Santo? Até chegar lá, mesmo a bordo desse navio, eu preciso buscar de Deus o poder do Espírito Santo. Eu sou pago, financiado pela igreja que está me enviando. Eu tenho saúde suficiente para trabalhar, mas se eu não tenho o poder do Espírito Santo, o que eu vou fazer na Índia? E durante mais ou menos um mês a bordo do navio, viajando, ele buscou e foi batizado com o Espírito Santo. E quando ele desembarcou na Índia, ele começou a orar todos os dias, 1 hora. E ele pedia a Deus uma alma por dia, e Deus lhe dava uma alma todos os dias. Depois ele passou a orar 2 horas, e todos os dias Deus lhe dava 2 almas. Depois ele passou a orar 3 horas, e todos os dias Deus lhe dava 3 almas. Depois ele passou a orar 4 horas, e todos os dias Deus lhe dava 4 almas. E quando ele pediu todo o país, toda a região onde ele estava para Cristo, ele sofreu um mal súbito. Seu coração passou do lado esquerdo para o lado direito. Ele foi para o médico, e o médico perguntou ao seu assessor: esse senhor fazia o quê? Ele disse: ele orava. De tanto agonizar diante de Cristo, morreu aos 33 anos de idade. Deixou um casaco velho, uma chaleira de prata, mas levou mais de 1 milhão de almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa admitir que precisa de um avivamento. Você precisa assumir que o seu modus vivendi, a forma que você está vivendo, não é ainda o suficiente para Deus fazer maravilhas. Você precisa admitir que você não é aquilo que você já foi, que você já teve mais perto de Deus, que você já teve mais comunhão com Deus, que você já possuiu mais experiência com Deus. Nós precisamos admitir que nós podemos ser melhores. Nós precisamos admitir que nós precisamos ser mais produtivos. Nós precisamos admitir que Deus pode fazer mais por nosso intermédio. Nós precisamos admitir que Jesus não mudou, quem mudou fomos nós. Nós precisamos admitir que o poder do Espírito Santo está muito limitado em nosso meio, e Deus quer continuar fazendo maravilhas em pleno século 21, e Deus quer usar a mim e a você. Deus levantou você nessa geração, Deus levantou a mim nessa geração, e você é instrumento dos avivamentos de Deus. E Irecê pode ganhar um novo título:
Além de terra do feijão, Irecê pode ganhar o título de terra do avivamento, de terra dos revolucionários espirituais, de terra de grandes pregadores, de terra de grandes missionários. Quantos acreditam que Deus pode fazer isso? Por um instante, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu li o diário do pioneiro Gunnar Wingren, e eu vi que a primeira vez que ele chegou no estado de São Paulo, vindo do norte do Brasil para o sudeste, ele desembarcou no trem no centro de São Paulo, e quando ele pisou o pé em terras paulistas, ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo e falou em outras línguas. E ele diz que o Espírito Santo falou com ele: vou dar prosperidade à minha igreja nessa terra. Glória a Deus. Quer dizer, aqueles homens, eles andavam envolvidos pelo poder do Espírito Santo, pelos dons espirituais. Eles eram apaixonados por Deus, eles eram apaixonados pelo poder de Deus. Nós, meus amados irmãos, eu vou falar algo sensível, mas não me julgue chato. É simplesmente porque eu sou profeta, e profeta tem que falar a verdade. Permitam-me falar. Nós estamos vivendo de incentivos, nós estamos vivendo de mecanismos para nos animar. Faça assim e nós fazemos, fique dessa forma e nós ficamos, haja desse jeito e nós agimos. Mas quando saímos da reunião somos os mesmos, nada mudou, tudo continua. E eu sou também um incentivador, eu também peço para levantar a mão, eu também peço para abraçar o irmão. Isso é próprio dos nossos dias, é nossa cultura. Isso não tem nada de errado, a própria Bíblia tem esses mecanismos. Mas verdade é que o avivamento não é uma emoção para o momento. O avivamento é uma mudança de vida. O avivamento é uma transformação. O avivamento é o poder do Espírito Santo em nosso meio. Avivamento é algo que nos leva à experiência com Deus. Eu tenho lá em Bom Jesus da Lapa um ancião, um decano, um homem de idade, chamado Aristides. Ele é presbítero de uma igreja no interior do município. E uma época que estava havendo um avivamento em todo o Brasil, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele veio fazer compras na sede do município e estava voltando. Ele dirigia a congregação, e ainda dirige, de uma povoação chamada Tanquinho. E ele tomou um carro de um colega e estava levando suas compras na caminhonete. E já era quase 18 horas. E ele tinha que dirigir o culto naquele dia. E o colega falou assim: senhor Aristides, eu vou deixar o senhor aqui, porque eu vou ter que ir para outro povoado, e o senhor arruma uma forma de acabar de chegar. Isso já era 18 horas. E ele tinha feito a metade do percurso, 30 quilômetros. O percurso total era 60 quilômetros. E aí o Senhor deixou ele ali naquela encruzilhada, e ele simplesmente tirou as coisas do veículo, colocou no chão e disse assim: Jesus, eu tenho que dirigir o culto na igreja hoje.
Eu não tenho como chegar, não tenho um carro, o rapaz me deixou aqui, o que eu vou fazer? Ele fechou os olhos e disse: manda a carruagem de Elias. Quando ele abriu os olhos, tinha 2 cadeiras muito bonitas ao lado dele. Ele pegou o saco de compras e colocou em cima de uma e sentou-se na outra. E as cadeiras voaram. E ele saiu olhando a paisagem até o tanquinho. E em fração de segundo ele chegou no tanquinho. E as cadeiras pousaram no fundo da igreja. Ele tirou o saco de compras e quando saiu as cadeiras desapareceram. Ele começou o culto e foi falar para os irmãos saíram com a lanterna, olhando para ver se algum carro tinha passado por ali, e não passou carro nenhum, porque quando há avivamento, há coisas sobrenaturais do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, o que sustenta a crente pentecostal é a experiência com o Espírito Santo de Deus, e para haver experiência é preciso haver avivamento de verdade. Glória a Deus. Então, primeiro, entenda o que é avivamento. Segundo, admita que você precisa de um avivamento. Terceiro lugar, deseje o avivamento. O salmista vai dizer, no Salmo 42, versículos 1 e 2: como o cervo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aleluia! O salmista está demonstrando que ele tinha sede do Senhor. E olha a condição que ele escreve esse salmo. Como cervo. O que é o cervo? É o macho de uma espécie de antílope. É o macho de uma espécie de gamo, de veado. Esse animal, ele se dessedenta com as águas dos chamados caldeirões de pedra, em cima dos altos montes da Palestina. E quando essas águas secam, ele desce procurando um oásis, uma fonte para se dessedentar. E ele desce berrando. E a Bíblia vai dizer no outro salmo, que o salmista, ele esteve escondido em um lugar chamado En-Gedi. E a palavra En-Gedi significa fonte do cervo, fonte do cabrito. Mais ou menos nesse lugar, ele viu esses animais descendo para se dessedentar, e ele se inspirou e escreveu o salmo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você precisa entender o avivamento, admitir, mas você precisa ter sede do avivamento, desejar o avivamento, querer o avivamento. Porque muita gente está ouvindo falar de avivamento, mas a sede desaparece, não tem vontade, não tem aptidão, não corre atrás. E nós precisamos entender que a solução para os problemas espirituais da nossa igreja, a solução para os problemas espirituais da nossa família e até para problemas sociais da nossa sociedade é um avivamento da parte do Senhor nosso Deus. Até problemas sociais foram mudados quando George Whitefield, quando John Wesley, quando Jerônimo Savonarola foram grandes líderes de avivamentos. John Knox, eles impactaram o mundo dos seus dias com avivamento, até problemas sociais foram resolvidos. A Inglaterra teve mudanças sociais, nunca mais foi a mesma depois de John Wesley. Os Estados Unidos nunca mais foram o mesmo depois de Seymour. Havia uma discriminação entre brancos e pretos, e no período do avivamento de Seymour, diz sua autobiografia, que os pastores de cor branca fizeram uma aliança com os pastores de cor negra, e pegavam bacias de água
e lavava os pés dos pastores de cor negra. Isso trouxe uma grande mudança na discriminação entre brancos e pretos. O avivamento tem poder de mudar a situação da igreja e impactar ainda a sociedade. Por isso, fale com o colega, procure um avivamento, busque o avivamento, deseje o avivamento. Fala para ele, deseje o avivamento, queira o avivamento. Você vai mudar, sua família vai mudar, a sociedade vai mudar, Irecê vai mudar, a Bahia vai mudar, o Brasil vai mudar. Deus trará uma mudança radical à nossa terra. E aqui eu me lembro de uma palavra do executivo de missões das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, um ancião já de cabelos branquinhos. Ele teve uma visão de Deus, e ele disse que viu uma chuva caindo sobre a terra, e um vento soprando calmamente sobre a terra. E ele disse que viu todas as bandeiras do mundo tremulando nos seus mastros, e é lógico, dentre elas a bandeira dos Estados Unidos. E ele perguntou: por que a chuva não cai na bandeira americana? Por que o vento não sacode o mastro, a bandeira americana? E ele ouviu uma voz que dizia assim: olha, o meu tempo passou nos Estados Unidos. E ele disse: por que o vento sopra tão forte na bandeira brasileira? E por que a chuva cai tão forte sobre a bandeira brasileira? Ele diz: porque nesses últimos dias eu vou derramar um avivamento sobre o Brasil. Antes do arrebatamento da minha igreja, vai haver um sacudir no Brasil. E eu, como pregador, como teólogo, estou enfrentando umas batalhas teológicas com alguns teólogos que estão dizendo que não haverá mais avivamento na terra, que a igreja deve se preparar para o fim. Simplesmente só a promessa do arrebatamento. Mas eu não consigo ver dessa forma. Eu escrevo nas minhas postagens de outra maneira, porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A Bíblia não diz que era no último dia. Nos últimos, isso é um período de tempo indefinido. E desde que começou no Pentecostes, está se estendendo na história, e nós fazemos parte dessa história, e o Brasil está inserido nela, e o poder do Espírito Santo virá sobre o Brasil, e Jesus derramará a sua graça novamente sobre o seu povo. Quem acredita assim, dê-lhe glória. Quem acredita assim, bendiga o seu santo nome. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Qual é o teu desejo? Você deseja o quê? Qual é o desejo do seu ministério? Como pastor, o senhor deseja o quê? Como presbítero, o senhor deseja o quê? Qual é o teu grande desejo? Lembrai-vos de Manuel Avelino, um autodidata que passou por essa terra, que não tinha cultura que eu tenho, mas da congregação que ele chegava, Jesus batizava com o Espírito Santo. Lembrai-vos do avanço, do crescimento do campo nos seus dias. O Espírito Santo está trazendo-nos à memória nesta manhã coisas profundas, coisas extraordinárias. Meu desejo, pastor, é me formar. Ótimo, eu também desejei isso.
sou formado. Meu desejo, pastor, é que a lavoura produza a cenoura, tomate. Produza. Meu desejo, pastor, é construir uma casa na cidade. Ótimo, tranquilo. Meu desejo, pastor, é a formação dos meus filhos. Parabéns para você. Agora, o desejo do avivamento pode acompanhar todos esses outros desejos e sobrepô-los. Não deixe que o desejo do avivamento desapareça. Vá para a colheita na roça pensando no avivamento. Vai fazer a matrícula do seu filho pensando no avivamento. Vai para a faculdade de medicina, de direito, pensando no avivamento. Vai trabalhar no banco pensando no avivamento. Chegue na faculdade e fale do avivamento. Chegue no colégio e fale do avivamento. Chegue na comunidade e pregue sobre o avivamento. Fale para os seus familiares que Jesus está para derramar um avivamento. Dá uma olhadinha ao redor, onde você está sentado. Fala nada, só disfarça. Vê se tem sinal de avivamento por aí. Onde tem avivamento tem lágrimas. Onde tem avivamento tem quebrantamento. Onde tem avivamento tem arrependimento. Onde tem avivamento tem poder do Espírito Santo. Onde tem avivamento tem manifestação de dons espirituais. Onde tem avivamento tem profecia. Onde tem avivamento tem línguas. Onde tem avivamento tem interpretação. Onde tem avivamento tem louvor com poder, tem palavra com poder. Onde tem avivamento tem coisas sobrenaturais acontecendo. Dá uma olhada para ver se tem sinal de avivamento. Mas o tempo não me permite continuar no meu passo a passo. A ceia precisa ser celebrada. Eu quero respeitar o tempo de vocês, porque aliás, ser avivalista não é ser antiético. E eu pediria, com a aquiescência do nosso pastor, para que vocês se coloquem de pé. Aleluia. Será que dá para continuar como estamos? Nos acomodando com o socialmente correto, com o politicamente correto, acomodando nossas comunidades cristãs ao jeito de ser da sociedade e desprezando princípios bíblicos? Será que dá para continuar dessa forma? Será que a chama não arde mais na tua alma? Será que a presença de Deus não é mais sentida por ninguém? É um termo grego neotestamentário chamado osmose, que quer dizer passar de um para outro. Mesmo que a pessoa que está próxima a você esteja vazia e não sinta mais nada, mas eu acredito em osmose. Eu acredito que passa de um para outro. Eu acredito que a chama incendeia. Eu acredito que o poder do Espírito Santo vai pegando nas pessoas, e as pessoas são tomadas sobrenaturalmente pelo poder de Deus. A alegria da Assembleia de Deus não é uísque. A alegria da Assembleia de Deus não é cerveja. A alegria da Assembleia de Deus não é vodka. A alegria da Assembleia de Deus não é saidinhas por aí, baladas e coisas dessa natureza. A alegria da Assembleia de Deus é o poder do Espírito Santo nas nossas reuniões. É ver Jesus batizando, curando e manifestando dons espirituais. Quer ver? Olha, o Espírito Santo vai confirmar isso que estou falando aqui. Quem está perto de Deus quer derramar a sua graça. O vento do Senhor quer soprar de novo.
Sim, diz o Espírito Santo a esse ministério. Assim diz o Espírito Santo a esse pastor: levantei-vos para esse tempo, levantei-vos para esses dias. Estou vos conscientizando: dobrai os vossos joelhos, buscai a minha face, porque as janelas estão abertas, e eu farei o vento soprar sobre a vossa direção. O meu nome será glorificado por vosso intermédio. Senhoras que me ouvem, preparai o vosso lar, preparai as vossas famílias, falai para os vossos filhos, para os vossos netos, para a geração que está surgindo, que vocês tiveram experiência com Deus, e que essa experiência vocês vão transmitir às próximas gerações. Abençoai os vossos lares, abençoai as vossas casas, abençoai as vossas famílias, porque a mão do Senhor está estendida. Antes do arrebatamento da igreja ainda vão acontecer coisas grandes. Antes do arrebatamento da igreja, paralítico ainda vai andar. Antes do arrebatamento da igreja, os surdos ainda vão ouvir. Antes do arrebatamento da igreja, Deus fará maravilhas na terra. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Só quem está sentindo, só quem está sentindo, só quem está sentindo, só quem está sentindo o poder do Espírito Santo, só quem está sentindo, pede licença ao amigo, amiga, diz: deixa eu te dar um abraço pentecostal. Fala para ele: deixa eu te dar um abraço de crente avivado. Vai surgir o desejo de evangelizar. Ninguém quer ir para as ruas mais pregar, ninguém quer ir para o semáforo distribuir panfletos, mas vai voltar o desejo de evangelizar. Vai voltar o desejo da obra missionária. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. Shemeikov andalarabas, Urikandoria mandalarabasheria, Rikondalarabakalarabahasai, Rimandokov andalarabashorebekalarabahas. Corianda Laraba. Adore, 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 adore. Olha que coisa linda ver jovens abraçados, cheios do poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda ver senhores abraçados, cheios do poder do Espírito Santo. Olha que coisa linda ver senhoras de idade correndo e profetizando, entregando os recados de Deus. Ninguém resiste o poder de uma igreja realmente avivada. Ninguém segura. Por estes anos, estas décadas, te levantei como coluna neste lugar. Tenho dado o teu exemplo como uma forma de se transmitir o meu evangelho. Tu tens sido a baliza para muitos dessa geração. E por vezes dizes assim: por que é que os profetas não falam comigo, Senhor? Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: eu te amo, eu estou contigo.
tenho renovado a tua saúde, tenho renovado a tua força, tenho renovado a tua comunhão comigo, e faço com que nesta manhã sejas renovado pelo meu Espírito e sintas o meu poder. Meu Deus, meu Deus, a glória do Senhor está neste lugar.